tarde, de noite para todos vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez. Já começo a fazer parte da mobília. E deixe-me só dizer uma coisa. Aquilo que a Ana disse foi para me encostar à parede. Ou seja, eu agora é que vou ser o responsável pelas coisas que vou dizer. Certo? Mas não. Eu penso que este trabalho que foi feito para o 13º encontro, 13º Encontro de Trabalhadores Espíritas, que nós realizamos na Maia, na Escola de Matosinhos, Escola Básica de Matosinhos, exatamente. E então ela diz, ok, o tema central que tinha sido escolhido tinha sido trabalhos de trabalhadores da Casa Espírita no plano físico e no plano espiritual. Então eu, em vez de criar um trabalho no sentido de me direcionar só para um trabalho específico, eu quis chamar à responsabilidade todos aqueles que se dizem e querem ser trabalhadores numa casa espírita. E então, normalmente, quando nós falamos em casa espírita ou centro espírita, o que é que nos vem logo à mente? Um local onde se fazem palestras, um local onde depois das palestras se dá um passe, onde se fazemos o atendimento, onde temos grupos de estudo, temos depois um corpo diretivo com os seus corpos sociais e temos aqueles que ministram aulas de estudo e aqueles que estão a estudar, ou melhor, todos nós estudamos. Mas a doutrina espírita diz que isso não é uma casa espírita. Uma casa espírita é muito mais do que paredes, mesas, cadeiras e grupos de estudo. Uma casa espírita é um ponto de encontro entre dois mundos. O mundo físico e o mundo espiritual. Nós estamos aqui agora todos reunidos e, paralelamente à nossa estada aqui neste momento, há uma equipe espiritual a trabalhar incessantemente na procura do nosso bem-estar, procurando derramar sobre cada criatura que aqui está bênçãos de harmonia, de paz, procurando ir ao encontro das nossas carências, das nossas necessidades. Para quê? Para que nós possamos sair daqui mais harmonizados, mais tranquilos, mais equilibrados. Ora, se nós não conseguirmos compreender este conceito do que é uma casa espírita, dificilmente nós conseguimos compreender o que é um trabalhador espírita. Porquê? Porque normalmente nós confundimos, e porque dizemos trabalhador espírita ou colaborador espírita, quando na verdade não é. Nós somos servidores espíritas. Quando nós falamos em trabalhador ou colaborador, nós falamos em alguém que tem umas tarefas atribuídas e que depois vai ver à escala, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, tem que estar aqui, tem que fazer palestras, tem que ir para o grupo de estudo. Mas isso só por si não faz da pessoa um trabalhador espírita. Ele tem que imprimir valor, sentimento, motivação, querer em todas as tarefas que estiver a fazer. Seja barrer chão, seja fazer uma palestra. Esse sim é um servidor espírita. Porquê? Porque ele dedica-se de alma e coração à tarefa. Então nós temos que realmente procurar distinguir, e quando nós falamos em trabalhadores espíritas, devemos pensar um pouco melhor o que é um trabalhador espírita. Abrindo aqui um parênteses, este trabalho, quando eu procurei elaborar e realizar, eu alicercei-me nos livros da codificação e também em alguns livros subsidiários de André Luiz, de Emmanuel, peço desculpa. Mas essencialmente eu foquei-me onde? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22 do Evangelho, Os Trabalhadores da Última Hora, e ao mesmo tempo também concentrei-me no trabalho de conduta espírita, psicografado por Chico Xavier. Estes dois, para além da Vinha de Luz, para além do Livro dos Médiuns, mas estes dois porquê? Porque incidem na vertente moral. E então é importante nós termos isto em mente. E agora, procurando responder à Ana, eu quero dizer o seguinte:
O trabalho foi feito, sustentado nestas obras. Então, o que eu quero dizer com isto? Qualquer coisa que eu possa aqui dizer, eu quero sentir-me à vontade porque eu não estou a direcionar aquilo para ninguém em particular. Eu estou a falar num todo para que cada um de nós, em particular os trabalhadores espíritas, façam uma reflexão. Não é dar a chega longe de mim. Ainda no domingo passado eu apresentei este trabalho na nossa associação e eu aí tenho um outro cuidado, porque eu conheço os trabalhadores da Casa Espírita, da nossa Casa Espírita. Conheço, porque eu até estou à frente de 2 grupos de estudo, eu conheço mais ou menos as personalidades dos irmãos que estão comigo. Então eu tinha que ter mais ou menos cuidado para dizer, este é para mim. E entendam, por favor, não é o meu propósito estar a dar as chegas a ninguém. É realmente, nós temos que tocar na ferida para que cada um, humildemente, faça a sua reflexão. Ok? Vamos então agora começar o trabalho. Então, o que são os centros espíritas? São oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores oportunidades de exercitarem o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho. Ponto. O Evangelho tem que ser um polo fundamental para todos nós, em particular aqueles que querem ser servidores espíritas, em suas atividades. São casas onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm a oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo. Ou seja, o polo aglutinador e poder consolidar fraternidade, mesmo nos elementos da família, a Casa Espírita tem um manancial de informação e de ferramentas para poder ajudar a harmonizar mesmo para as próprias famílias, mesmo aquelas que possam de alguma forma haver aqui algumas desinteligências. A doutrina espírita dá-nos um conjunto de informações. São núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, pela prática da caridade e pela ausência de imagens, símbolos, rituais ou outras quaisquer manifestações exteriores. São unidades fundamentais do movimento espírita. Sem casas espíritas, o movimento periclatia. Não tinha como avançar. Então, as casas espíritas, aquelas que realmente se vocacionam e querem fomentar o movimento e consolidá-lo, é nas casas espíritas, nos seus trabalhadores, no seu grupo de dirigente, que podem impulsionar o movimento a seguir à frente. Muito bem, vimos o que era a Casa Espírita. Agora vamos ver a Casa Espírita como oficina de Jesus. A Casa Espírita não é propriedade humana. Não pertence a dirigentes, grupos ou vaidades pessoais. Quando nós fundamos uma Casa Espírita e dizemos, o meu centro, a minha Casa Espírita, ou como muitas vezes eu ouço, eu vou ao centro de Joaquim, eu vou ao centro do Manuel, eu vou ao centro da Filomena, nós estamos a personalizar a Casa Espírita. E não podemos fazer isto. A Casa Espírita não é de ninguém em particular, é uma oficina de Jesus. Não é de ninguém, é de Jesus. É neste propósito que nós temos que criar e fomentar isso. Ela pertence a Jesus. Cada tarefa ali realizada, por mais simples que pareça, possui um profundo valor espiritual. Então, estar num centro espírita não significa estar em Cristo. Reparem nisto. O facto de nós estarmos aqui todos no centro espírita não quer dizer que nós estejamos em Cristo. Que eu posso estar aqui, qualquer um pode estar aqui. Mas estar em Cristo, termos o Cristo como polo central, como a nossa luz, o nosso foco,
leva-nos para o Santo Espírito. É completamente diferente. Então nós somos servidores na oficina de Jesus. Nós já conseguimos perceber a noção disto, a grandeza disto. Qualquer um de nós que aqui está, quando fazemos um contrato, seja com quem for, e vamos assinar por baixo a nossa assinatura para firmar esse contrato, nós desdobramos-nos, seja de maneira for, para respeitar religiosamente esse contrato. Certo? Porque é que nós, fazendo um contrato com Jesus, com o mundo espiritual, com a casa espírita, nós às vezes dizemos, hoje não apetece, amanhã talvez, hoje vai dar o Portugal, eu me fui por aqui. Hoje a minha filha faz anos, o meu pai faz isto, não sei o quê, e nós, para a semana vamos. Quando nós firmamos um contrato mental, espiritual, mas voluntário, ninguém nos apontou uma pistola para fazermos parte de uma casa espírita. Nós viemos pelos nossos pés, pela dor, pelo amor, pela curiosidade, não importa. Mas há aqui um denominador comum, todos fomos chamados. Porque senão nós não estávamos aqui. Se nós fomos chamados, vindo pela rua que viemos, pela rua da dor, pela rua do amor, pela rua da curiosidade, nós estamos cá todos. Então nós fomos chamados. E nós viemos voluntariamente. Saibamos honrar esse compromisso. O Evangelho, sendo nós servidores na casa, na oficina do Cristo, e querendo nós ter o Cristo em nós, nós temos que começar por entender o Evangelho. E o Evangelho começa de dentro para fora. Não é pegar no livro e ler o Evangelho. É interpretá-lo, interiorizá-lo em nós, para que ele depois germine de dentro para fora, e não de fora para dentro. De fora para dentro é crença. Eu acredito. De dentro para fora é fé. E nós temos que ter esta noção, desta realidade. Porquê? Porque se não mudamos por dentro, o que se faz por fora é só aparência. E tudo que lá nós vamos à casa espírita, como depois outros vão à missa, outros vão à casa Jeová, porque é socialmente correto. É um costume, é um hábito que nós adquirimos. Mas a casa espírita não é isso que pede a cada um de nós. Pede serviço, dedicação, empenho, renúncia. Leiam no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Vejam o que lá diz. Jesus lembrou que era o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos dele para nos podermos guiar nas suas pegadas. Jesus nunca impôs a sua mensagem. Ofereceu-a como oportunidade de crescimento. Mais do que uma religião, Jesus ensinou uma vivência. Jesus ensinou-nos uma filosofia de vida. A ligação consciente com Deus através do amor e da fraternidade. É isto que a doutrina espírita nos proporciona, mas é preciso nós estarmos motivados a isso. É preciso querer. Vocês estão recordados, com certeza, em N passagens de Jesus: Mestre, cura-me, ao paralítico, ao cego. O que é que Jesus perguntava? Tu queres curar-te? E nós podemos dizer assim: olha que vantagem. Então se ele era paralítico, se ele era cego, então não queria ser curado. Não era isso. Era intimamente, tu queres mudar. Porque se tu estás a passar por esse processo, há uma causa. Tu queres mudar, queres alterar essa postura para que realmente sejas merecedor da cura. É a proposta que Jesus nos está a fazer. A cada um de nós. Relacionamento não se vive somente dentro do centro. É muito fácil, meus amigos. É muito fácil aqui na Casas Espíritas, nós, meu irmão, minha irmã, e até falamos fininho, parecemos anjos. Mas depois vamos para o café, vamos para o futebol, vamos socializar e sai de tudo. Acabou o filtro.
E nós somos aquilo que nós somos normalmente, não é na casa espírita. Porque nós na casa espírita vamos aqui meia horinha, uma horinha, e maravilha. Mas isso não nos qualifica. O que nos qualifica é o dia a dia. Eu acho muita piada, porque está nas recomendações de Emmanuel e de Chico Xavier, nos dias dos trabalhos mediúnicos, vamos fazer um jejum, vamos evitar falar, vamos não sei o quê. E nós, naquele dia, direitinhos, até precisamos de sons. E nos outros dias? Porque o que nós levamos para cá, para o trabalho mediúnico, é o que nós somos e não o que nós parecemos naquele dia. Então, relacionamento não se vive somente dentro do centro, é na nossa casa, é no nosso local de trabalho, é no local público, é no café, é no jogo de futebol. Seja onde for, nós temos que ser íntegros. Nós temos que realmente adotar esta filosofia. Nós queremos seguir a filosofia de Jesus ou não queremos? Queremos trabalhar na oficina de Jesus ou não queremos? Qual é a nossa proposta? É na intimidade da nossa alma onde ninguém está a ver. Vocês desculpem às vezes eu falar assim meio coisa, mas às vezes a emoção leva-me a tocar, porque é algo que me toca este tipo de temas e às vezes pronto, mas eu não estou a ralhar, atenção, de forma alguma. O propósito não é seguir uma religião, mas seguir o Cristo. O Evangelho nos diz, quando quiseres orar, entra no teu quarto. Meus amigos, quem vive com Jesus não precisa de provar nada para ninguém. A fé de verdade, ela aparece no silêncio e não no palco. A fé verdadeira aparece no cotidiano dos nossos dias, não na casa espírita, não na igreja, não na mesquita, não na casa das testemunhas de Jeová, não. Ela aparece na nossa intimidade. Nós temos que mostrar aquilo que somos pelos nossos exemplos, não pelas nossas palavras. Palavras levam-as ao vento. Atitudes é aquilo que fica connosco. Há gente que não conhece o centro espírita. Há gente que conhece o centro espírita, mas não conhece a presença. Fala-se de Jesus, mas raramente se fala com Jesus. Jesus nos diz que cada um de nós é um templo. Vós sois deuses. Deixem brilhar a vossa luz. Vós podeis fazer tudo o que eu faço, se o quiserdes. Então a questão não é ir ao centro espírita, é nós sermos o centro espírita. Mas o que é que isto quer dizer, José Augusto? Quer dizer que nós temos que estar no centro espírita de corpo e alma. Vocês têm aqui como patrono um exemplo do que é um servidor de Jesus. Querem melhor? São Francisco de Assis. Esse era um farol, era um templo, era um servidor de Jesus. E é este exemplo que nós temos que seguir. Uma vez que Jesus está muito distante de nós, mas nós temos elementos, nós temos faróis, nós temos nenúfares num lamaçal que nos podem orientar. E esses nenúfares são esses santos que passaram ao longo da história, ao longo dos tempos e que nos deixaram marcas viventes. Quem organiza as cadeiras serve. Quem limpa a sala serve. Quem atende alguém em lágrimas serve. Quem prepara um estudo serve. Quem escuta em silêncio serve. E tenhamos em conta disto, meus irmãos. Em muitos centros espíritas há trabalhadores invisíveis que nós às vezes não nos apercebemos. E quando eu estou a falar de trabalhadores invisíveis, não estou a falar dos trabalhadores espirituais. Estou a falar de trabalhadores humanos, terrenos, em que passam, fazem as suas coisinhas e a gente nem se apercebe. Porque está mais preocupado com o palestrante, com o seu presidente,
com os orientadores dos grupos de estudo. Porquê? Porque esses é que são importantes. E é importante nós percebermos disso, meus amigos. Na seara espírita não existem tarefas pequenas. Não existem tarefas pequenas. Existem corações grandes ou pequenos, mediante as tarefas. E nós temos que ter isto em conta. Porque ser presidente, ser palestrante, ser o orientador de um grupo mediúnico, ser médium, são tarefas, sim. Mas aquele que chega, que é o primeiro que vem abrir a porta, que vem organizar as coisas, que vem preparar os filhinhos e tudo mais, também é importante. E se calhar muito mais dedicado do que o palestrante. No mundo espiritual, o valor não está no cargo, está na intenção com que se faz as coisas. Agora vamos ver, nós vimos o centro espírita como oficina de Jesus. Agora vamos entrar nos trabalhadores espíritas no plano físico. Se quiserem colocar alguma questão, estejam outra. Pode ser, Ana. Se quiserem alguma dúvida queiram colocar neste tipo de trabalho, desde que eu saiba responder, como é óbvio. Os trabalhadores encarnados são instrumentos da espiritualidade. Todos nós, sendo servidores de Jesus, somos instrumentos do mundo espiritual. Ok? Não é preciso ser médium. Quando eu digo médium ostensivo, não precisamos ser isso. Nós somos instrumentos do mundo espiritual, quanto menos seja pela inspiração. Não são perfeitos, são aprendizes. E é importante nós metermos isto na cabecinha. Porque todo aquele que pensa que sabe tudo não sabe nada. Sócrates já dizia, só sei que nada sei. E é assim que nós temos que ser. Porque a codificação, e só vou cingir à codificação espírita, ela é tão rica, tão rica, tão rica, que nós precisamos mais do que uma existência para poder incorporar a própria codificação. Então, quando a gente às vezes ouve que sabe muito, sabe tudo, isto deixa-me assim alguma dúvida. E isso é importante recordar, porque às vezes criamos expectativas irreais dentro da casa espírita. Sejamos humildes. Nós vamos para uma casa espírita, saibamos esperar o nosso tempo. Saibamos perceber que cada casa é uma casa. Cada casa tem a sua metodologia, mesmo estando dentro do mesmo conceito, dentro da mesma filosofia espírita. Eu trabalhei 15 anos num centro, eu quero ir para esta casa, quero já quero ser médium, já quero ser isto, já quero ser aquilo. Não quer ser nada. Quer esperar, fazer o curso básico. Na nossa casa é assim. Pode ter 30, 40 e 50 anos de espiritismo. Vai para a nossa casa, começa no curso básico, faz o grupo de estudo e tudo mais, e depois, em função daquilo que ele é convidado para os trabalhos que possam surgir. Porque ele foi trabalhador há muitos anos numa casa espírita, mas isso a mim não me diz nada. Num ambiente, numa outra dinâmica, numa outra forma de trabalhar, por isso. E depois tem outra coisa, é uma forma de testar a sua humildade. Saber aceitar. A casa espírita é uma oficina de almas em tratamento. Ali encontraremos pessoas com dificuldades, limitações, sensibilidades e imperfeições, exatamente como nós. Mas apesar das fragilidades humanas, o bem deve ser o principal objetivo a ser realizado. Os trabalhadores encarnados têm várias missões. Encontraremos pessoas com dificuldades e limitações. E nós temos que entender isto. Nós temos que perceber que quem entra na casa espírita e quem está a fazer o atendimento tem que perceber que a pessoa que está a entrar não é aquilo que nós queríamos que ela fosse, mas é aquilo que ela é. E vem com as suas tendências, vem com as suas frustrações, vem com as suas perturbações, vem com os seus vínculos formados de uma outra religião.
E nós temos que ter paciência, tolerância, compreensão para podermos incorporar essa criatura, mostrando-lhe os nossos conceitos e tendo a paciência necessária para que ela vá lentamente adotando esses princípios. Pestalozzi, Kardec disseram exatamente a mesma coisa. Trabalho, solidariedade, perseverança. É neste sentido. Então nós temos que ter, o trabalhador espírita tem que ter esta noção, principalmente aqueles que estão com a responsabilidade de fazer os atendimentos fraternos. Então quais são as missões? Acolher. Quantas pessoas entram numa casa espírita destruídas emocionalmente? Às vezes um sorriso fraterno evita um desespero. E lembramos de uma coisa, meus amigos. O trabalhador que está, ou os trabalhadores que estão responsáveis para fazer o atendimento, têm que ter isto em mente. Eles são o espelho da casa espírita onde estão. É através dessa criatura que a pessoa que vem consegue, que vai começando a formar a sua ideia daquilo que é a casa espírita, ou de que é aquela casa espírita. E outra coisa que é muito importante, a empatia. Às vezes, já me aconteceu a mim e acontece com N pessoas. Nós estamos a fazer um atendimento e o problema que a pessoa traz, eu digo assim, ou penso, para mim isto não é problema nenhum. Não é problema nenhum. Mas se eu transpareço que eu não estou a ter preocupação e que não estou com empatia com aquela pessoa, eu destruo a pessoa. Não tem mais hipótese nenhuma de equilibrar a pessoa. Porque eles olham, não está aliado nenhum ao que eu digo. E nós transparecemos isso porque começamos vamos olhar para o relógio, ou então fazemos aquela cara de nunca mais acaba. E nós temos que ter este cuidado. Porque aquilo que para nós não é problema, para outra pessoa é um problema grave. Quantos de nós, por exemplo, conseguem dormir perfeitamente de luz apagada, escuro como um breu? E há outros que se vê tudo escuro, até me falta o ar. E então o quê? E o que é que a gente diz? Isto não é problema nenhum, pá. Isso não é. E nós não percebemos. E muitas das vezes nos atendimentos, o que é que nós fazemos? Descarregamos o espiritismo. Eu até sei, e fala do Evangelho, fala do livro dos Espíritos, fala do livro dos Médios, mas não é isso que ela quer ouvir. Ela quer um amparo, ela quer um apoio. Ela quer alguém que lhe coloque a mão por baixo para dizer assim, nós estamos aqui para te ajudar. E nós esquecemos disso muitas das vezes. Porquê? Muitas das vezes por falta de formação. E bem a seguir, exatamente, estudar. É essencial o estudo dos postulados espíritas. O espiritismo sem estudo corre o risco de ser desvirtuado. O estudo ilumina o sentimento. Ilumina o sentimento. Quanto melhor, quanto mais nós soubermos daquela filosofia espírita, mais iluminados nós somos, mais capacitados nós estamos para poder ajudar o outro. E isto é um papel preponderante na casa espírita. E deixem-me que eu diga uma coisa, é um papel muito mais importante aquele que faz o atendimento do que aquele que está a fazer a palestra. Porque aquele que está a atender pode salvar ali uma alma. E o que está a fazer uma palestra, está a fazer a palestra. Sim, dá para nós refletirmos, nós podemos refletir sobre o assunto, mas quando nós conseguimos socorrer alguém, resgatar alguém que está no fundo do poço, é maravilhoso. Disciplinar-se moralmente. Não basta conhecer a doutrina, é preciso vivê-la. A espiritualidade observa muito mais a transformação moral do trabalhador do que a sua eloquência. Os bons espíritos avaliam-nos por aquilo que seja a nossa transformação moral. Não por eu ser um bom falante
ou por ser um bom divulgador, ou porque até conheço bem a doutrina espírita. Mas que me adianta nisso eu conhecer bem a doutrina espírita se eu não mudei nada em mim? Perseverar. Há dias de cansaço e nos tempos em que nós estamos não falta é disso. Conflitos, incompreensões. Mas o verdadeiro trabalhador permanece, porque compreende que trabalha para Jesus e não para aplausos. Vamos agora apreciar, ou analisar, avaliar os trabalhadores do plano espiritual. Enquanto decorre uma reunião espírita, existe uma intensa atividade espiritual. Ninguém trabalha sozinho. Neste momento, eu não tenho dúvidas nenhumas que alguém comigo me vai inspirando. Porque as palavras que eu estou a dizer e fora do contexto não têm nada a ver com as que eu disse no domingo. Não tem nada a ver com as que eu disse no Encontro de Trabalhadores. Ou pouco tem a ver. Elas vão fluindo. E eu tenho a certeza absoluta. Alguém estava a ajudar. Eu tenho a certeza absoluta que todos aqui que vocês estão aqui estão a ser ajudados. Não tenham dúvidas disso, meus amigos. Não tenham dúvidas disso. Cada um com as suas necessidades. Nós não sabemos o que vai no coração. Eu não sei, ninguém sabe o que vai no coração de cada um de vocês. Há aflição ou não do que vem na vossa alma. Mas não tenham dúvidas algumas que vocês, todos, nós todos, estamos a ser amparados. Com esta particularidade, quantos de nós trouxemos para aqui amigos espirituais, necessitados, que agora estão a ser auxiliados? Ali, não importa onde, mas estão a ser auxiliados. Então, o vir ao centro espírita é um ato de caridade. Nós não estamos aqui só para ouvir uma palestra, só para refletir, nós estamos aqui a fazer caridade e a sermos beneficiados por essa mesma caridade. Se nós entendermos isto, se nós interiorizarmos isto, a nossa forma de vir ao centro espírita muda radicalmente. Porque vir ao centro espírita, porque hoje é quinta-feira, hoje é dia de centro espírita no Francisco de Assis, e então vou lá ouvir a palestra. Não, venhamos todos, mas com aquele propósito, eu vou para ajudar e ao mesmo tempo para ser ajudado. E faz a diferença. Muitas vezes chegamos tristes a uma reunião e saímos aliviados sem perceber exatamente porquê. Quantas vezes isso acontece? Principalmente nós, quando vimos à noite, às 9 horas, para os grupos de estudo. E então naqueles dias de inverno, frio, chuva, e que não apetecia nada. E nós estamos no grupo e depois saímos mais leves, mais relaxados. A que se deverá isso? No passe, equipas espirituais manipulam energias sutis. Na reunião mediúnica séria, existe verdadeiro trabalho de socorro espiritual. E nós sabemos disso. Quem leu as obras de André Luiz sabe muito bem que equipas espirituais saíam do nosso lar, desciam à terra para ir para centros espíritas, levar irmãos necessitados, ajudar aqueles que já lá estavam, pediam licença ao mentor da casa, olha, vimos ajudar, podemos. Os missionários, como é que é o... Os mensageiros da mediunidade, os domínios da mediunidade e muitos outros. Quantos e quantos
Então, isto não é ficção. É a realidade. Mas também é importante recordar que os espíritos superiores necessitam da colaboração moral dos encarnados. A colaboração moral dos encarnados. Dá para perceber o que é que quer dizer isto, não é verdade? Uma casa espírita onde o orgulho, a maledicência, a vaidade se fazem presentes, criam dificuldades no trabalho espiritual. Os benfeitores espirituais precisam de ambiente de humildade, disciplina, fraternidade. Quem leu o livro Dimensões Espirituais no Centro Espírita percebe perfeitamente o que é a equipe espiritual a trabalhar numa casa espírita. Porque a equipe espiritual que está a assessorar a casa espírita depende dos trabalhadores, do caráter, da personalidade dos trabalhadores encarnados. Se for uma casa espírita onde reine o personalismo, onde reine a vaidade, onde reine o conflito, que equipe espiritual estará a assistir a esse centro espírita? Então, depende de cada um de nós, nas suas casas espíritas, trabalhar para que tenha um bom ambiente espiritual, para que São Francisco de Assis, ou estão fazendo-se representar, seja a luz dele que aqui esteja. Se houver aqui confusão, se houver aqui conflito, se houver aqui personalismo, vocês acham que o São Francisco de Assis, que se dignava a vir para cá, ou enviar seus mensageiros? É a pergunta que fica no ar. Muitas casas espíritas possuem verdadeiras equipes espirituais especializadas no passe, no esclarecimento, no socorro espiritual, na preparação das palestras, no acolhimento de desencarnados sofredores. Nós já falámos ao longo da palestra sobre isto. Enquanto vemos apenas uma reunião simples, o plano espiritual pode estar realizando autênticas operações de misericórdia. Olha que maravilha! Nós percebemos que podemos ser colaboradores nestas operações de misericórdia. Desafios dos trabalhadores espíritas. Nós também temos esses desafios. Talvez um dos maiores perigos dentro da casa espírita seja o orgulho silencioso. O trabalhador começa humilde, mas às vezes o ego aproxima-se devagar e quer reconhecimento, quer destaque, quer ter razão. E quando isso acontece, a tarefa perde a luminosidade. O trabalhador espírita, a primeira motivação tem que ser a humildade. Há muitos anos, e já estou na casa espírita, vai fazer 30 anos. Há muitos anos atrás, nós estávamos a estudar o livro dos médiuns. E constantemente, eu focava, quando aparecia a palavra humildade, eu batia ali na ceguinha, sempre, humildade. Numa determinada altura, numa comunicação espiritual, eu percebi que aqui tinha pouco de uma comunicação espiritual. Tive o cuidado de chamar a pessoa ao lado, falar com ela e disse: isto não pode ser. Isso, houve ali qualquer coisa que não bateu certo. Ficou zangada comigo. Saiu da casa espírita. E nós falávamos tanto em humildade. Depois, em grupo, eu contei tudo. Olha, aconteceu isto. Mas Augusto,
Não podias fazer outra coisa. É importante, muitas das vezes este ego começa a apoderar-se da gente e isso é terrível. É terrível isso. O verdadeiro trabalhador espírita serve sem exigir, ajuda sem controlar e ensina sem se sentir dono da verdade. Isto faz-me lembrar Jesus. Não é? Nunca disputou poder de ninguém. Jesus nunca humilhou ninguém e nunca se colocou acima dos outros. Mas Jesus chamava hipócritas, raça de víboras, eu disse, mas nunca disse assim, és um hipócrita. Nunca disse, nunca personalizou. Disse hipócritas. Vós não façais como os escribas, que se semelham a sepulcros caiados de branco por fora e cheios de podridão por dentro. A hipocrisia do sistema. Nunca feriu frontalmente ninguém. Eu nunca li isso no Evangelho. Outro desafio é o desânimo. Há trabalhadores cansados emocionalmente. Alguns sentem-se feridos por conflitos internos. É verdade. Mas nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós estamos num mundo, numa sociedade, numa família, nas famílias, onde estes conflitos fazem parte do nosso dia-a-dia. E se nós estamos numa casa espírita com estes conflitos, imagina se nós não estivéssemos na casa espírita, como é que seriam os conflitos? Nós já pensamos nisso. Mandaram-me para a casa espírita e eu ando lá há 2, 3 meses e as coisas não mudaram nada. Imagine se não mandasse. Piorar. Porque o grande problema é este, é que nós vamos à casa espírita para quê? Para ser curados na hora. Ou para ser tratados na hora. E não é. E o estudo ensina-nos que muitas das vezes situações kármicas, das quais não é o ir ao centro espírita. O centro espírita é para nos ajudar a ter força, a encarar a dificuldade, coragem, discernimento, e não para nos tirar propriamente a problema. Porque se nós encararmos a dificuldade tendo noção daquilo que é a nossa realidade, a dor é menos doída. Porque nós percebemos, se eu estou a passar por isto, algo eu fiz. E então nós vamos aceitando com uma outra naturalidade. Quando nós não temos esta noção, nós revoltamos-nos. E não aceitamos isso como uma dor. E então depois queremos tudo à pressa, queremos ser curados de repente. Nenhuma obra humana será perfeita. A própria equipe apostólica de Jesus tinha imperfeições, dúvidas e conflitos. Ainda assim, o Evangelho venceu o tempo. Importa não desistir da tarefa por causa de limitações humanas. Importa não desistir da tarefa por causa de limitações humanas. Porque acima das imperfeições dos homens está a grandeza da causa. E para terminarmos, meus amigos, a casa espírita é uma ponte de luz entre a terra e o céu. Ali trabalham encarnados e desencarnados unidos pelo ideal do bem, mas todos caminhando sob a direção amorosa de Jesus. E quando um trabalhador serve com humildade, sinceridade e boa vontade, mesmo com imperfeições, transforma-se numa pequena lâmpada acesa nas mãos do Cristo. E no mundo, tantas vezes mergulhados em sombras, cada lâmpada acesa faz a diferença. Então, meus amigos, para concluir, após esta reflexão, era importante que todos nós, em particular aqueles que são trabalhadores na casa espírita, perguntar: que tipo de trabalhador tenho sido eu? Que trabalhador tenho sido eu
ao longo deste tempo que estou na casa espírita. Porque mais importante do que uma função é estarmos verdadeiramente ao serviço do amor. E para concluir mesmo, lembrar aqui uma citação de Papa Francisco. Os rios não bebem a sua própria água. As árvores não comem os seus próprios frutos. O sol não irradia a sua luz para si mesmo. As flores não exalam o seu perfume para elas mesmas. Servir para os outros é uma lei da natureza. A vida é bela quando nós estamos felizes. Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por nossa causa. Muita paz para todos.